Análise e opinião sobre os erros do Capasso, sobre as mudanças que o Barbieri promoveu no Vasco. Vamos falar também sobre a virada de chave. Agora é o jogo mais importante da semana do Vasco contra a equipe do ABC. E pode ter mudanças. Vamos falar sobre isso e muito mais. A partir de agora e também uma análise desse jogo do Vasco, né? Que pena com tantos erros o Vasco perder. Mas enfim, isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve a vinheta! Salve, salve, vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado aos membros do canal que nos ajudam a manter o Comenta Léo no ar. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Lembrando que o Vasco vira a chave, viu? Quinta-feira, lá em São Januário, o Vasco enfrenta a equipe do ABC pela Copa do Brasil. Jogo importante, jogo em que pode levar o Vasco para a terceira fase, né? E já é a fase que entram os times da Libertadores, os campeões regionais, enfim, jogo importante. O jogo terá transmissão do Sport TV e Premier de forma exclusiva. E o Vasco tem que ganhar esse jogo. Para mim, é o jogo mais importante da semana, pela conjuntura, por ser um campeonato que pode nos levar posteriormente a uma Libertadores de uma forma mais rápida. Para mim, é um jogo importante, até porque a gente enfrenta um adversário, apesar de ser um adversário um pouco mais fragilizado, é um adversário perigoso e a gente precisa fazer o resultado porque o ano depende da Copa do Brasil também. O Campeonato Carioca acaba há pouco tempo. Maurício Barbieri já sinalizou que podemos ter algumas mudanças, principalmente por causa das condições físicas de seus jogadores. Isso será avaliado na próxima quarta-feira, segundo o Barbieri, e a gente poderá aí ter algumas mudanças na escalação do Vasco, visando a questão física. O Vasco e o Barbieri deixou bem claro, o jogo do Flamengo será pensado após a quinta-feira. Na sexta-feira, o Vasco começa a pensar no jogo de domingo. Agora, o foco é no ABC. E para mim tem que ser vira de chave, temos que ganhar e a gente tem um futebol para isso. Mas precisa estar mais atento, porque nos dois últimos jogos o Vasco fez um jogo mais abaixo. Há uma possibilidade, pequena possibilidade do Orelhano poder jogar, mas enfim, a gente vai falar isso mais à frente, para não ficar criando expectativas aí sobre uma possível volta de Orelhano. Falando sobre o jogo de ontem, tenho dois personagens aqui para focar. Primeiro personagem que eu gostaria de falar sobre ele é sobre o Capasso. Não entendi até agora, né? Não consegui entender o que o Capasso quis fazer naquela jogada, né, cara? Um passe dentro da área, com seu marcador na sua frente, um jogador que tem muita qualidade, de dar um passe daquele. Mas eu vou dizer uma coisa, não vou fazer caça às bruxas. Errou feio. O próprio Barbieri falou na sua entrevista coletiva, né, que não pode dar um passe daquele, nem pode inventar um chutão sem necessidade, mas fica como aprendizado. Você está num clássico, você está num jogo importante, você está numa semifinal, e você não pode dar ao seu adversário, oferecer ao seu adversário essa oportunidade de gol. Acho que o Capasso tem qualidade? Tem, mas precisa estar atento, como todo time do Vasco. Defensivamente, o Vasco vem deixando a desejar desde o jogo contra o Bangu. E tem que estar atento, tem que voltar. Como eu falei no grupo lá dos nossos membros, tem que botar o dedo na tomada, entre aspas. Né? Não é claro que ninguém vai colocar o dedo na tomada, mas para estar ligado, para melhorar sua condição. Acho que isso é importantíssimo para o Vasco voltar a ter as suas atuações. Mas não acredito que por isso o Capasso tenha que ir para o banco, por isso o Capasso não presta, não. Foi um erro e tem que estar atento 24 horas dentro de campo para que não possa errar dessa forma e ceder um gol da forma que ceder. Sobre o Maurício Barbieri, acredito que é um trabalho que vem sendo bem feito. O Vasco mudou da água para o vinho. Quem assistiu o Vasco nos últimos 3, 4 anos, vê um Vasco que hoje a gente sabe a forma que o Vasco joga, um Vasco que não tem medo, um Vasco que vai para cima do seu adversário, mas o Barbieri errou. Não pode você tirar um volante que dá uma sustentação defensiva para tentar colocar outro que não vinha jogando. Outra questão, eu venho observando que desde a chegada do Andrei, o Vasco está muito abaixo. Não sei se é por causa da condição física do Andrei, não sei se é por causa do
do entrosamento. Até o próprio Jair caiu de produção. Você vê nos últimos 3 jogos, o Jair não vem jogando quase nada. Coincidente com a entrada do Andrei. Eu acho que se tinha alguém que poderia sair nesse jogo, seria o Andrei. Você bota alguém para dar mais pulmão. Porque o Andrei, nitidamente, ainda está precisando dar um pouquinho mais de ritmo. Precisa estar melhor fisicamente. Você vê que o Andrei não está ainda aquele Andrei que a gente conhece. Por quê? Passou quase um mês sem jogar bola. Então, acho que o Barbieri errou ao tirar o Rodrigo. Erra quando ele não consegue consertar isso, traz o Marlon, que também está fora de forma, e aí não entrou tão bem assim. Já era para ele vir com o Rodrigo já no segundo tempo, no lugar do Galassi, e aí acertava tudo. E também errou, para mim, ao colocar o Nenê. Acho que o Nenê já mostrou que não tem intensidade para estar num jogo como esse que foi esse jogo do Vasco. Infelizmente. Gosto muito do Nenê, mas tenho que dizer. Acredito que o Barbieri observou esses erros. Acredito que a bronca geral tem que rolar, porque a gente não pode deixar cair, né, a peteca. O Vasco vinha muito bem, o Vasco vinha apresentando um futebol muito bom, muito vistoso, mas defensivamente o Vasco está deixando a desejar. E o Barbieri tem que chamar muita atenção, principalmente dessa galera ali do sistema defensivo, que está deixando a desejar. Mas minha única crítica é o seguinte: o Barbieri não poderia ter mexido na escalação, principalmente no jogo decisivo. Vai com aquilo que está dando certo. Mexeu e pagou com isso. Pode até não ter sido o motivo, pode ser que até que o Rodrigo tivesse em campo e a gente perdesse do mesmo jeito. Mas seria uma coisa mais óbvia daquilo que a gente já estava fazendo durante a semana. Sobre o trabalho do Vasco, continuo a ter expectativa. Precisamos de um resultado positivo. Qualquer resultado positivo nos leva à final do Campeonato Carioca. Acredito no potencial do Vasco. O rival não fez um grande jogo e a gente pagou pelos nossos erros. Ajustar, fazer um bom jogo contra o ABC, pensar agora exclusivamente no ABC e na próxima semana, no próximo domingo, ir para cima deles, buscar essa vitória e se classificar para a final do Campeonato Carioca. Mas, já deixo claro, o trabalho do Vasco hoje está acima daquele trabalho que a gente esperava. O Vasco ainda precisa de reforços, o Vasco ainda não tem um time formado e o Vasco precisa muito desses 90% que o nosso Paulo Brax nos prometeu lá atrás para até abril. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Quem quiser colocar sua opinião, coloque. Respeito a opinião de todo mundo. Quem concordar, não concorda. Quem não concordar também, tudo ok. Acredito que a gente está num espaço muito mais democrático. E é isso. Essa é a minha visão. Essa é a minha opinião. Claro que tem outras coisas que eu já falei na live e não vou falar de novo agora porque fica até repetitivo. Mas enfim, acredito que o Vasco pode sim reverter o resultado. Mas agora é foco no ABC, que é um jogo muito importante para o Vasco, para a gente passar de fase para a Copa do Brasil. Então é isso. Muito obrigado. Aquele abraço. Saudações vascaínas. E até a próxima. Valeu!